Olá pessoal, fazendo então mais um exemplo, agora usando o desvio padrão como meio para estimar a nossa variabilidade. Eu vou começar agora por aquela planilha manual do Excel. Vamos lá, estou usando uma estrutura semelhante àquela que a gente usou para o x/r. Então a primeira coisa é fazer calcular as médias, né? Só que agora são 5 observações em cada subgrupo, tem que ter essa atenção e esse cuidado. Adicionar mais uma casa decimal. Vamos copiar. E aqui no final nós já temos a média das médias, né, calculada com esse intervalo. Bom, um outro ponto importante é o cálculo de desvio padrão. E aí nós vamos usar uma fórmula do próprio Excel, fórmula desvipad A, já que é um desvio padrão amostral. E com base nisso a gente vai calcular o desvio padrão de cada um dos subgrupos. Mantendo aqui só com duas casas, copiando aqui até o final, quando a gente vai ter aqui o desvio padrão médio. O cálculo do limite de controle do gráfico de médias vai ser um pouquinho diferente, porque agora a constante muda, ela passa a ser a constante A3, né? x duas barras mais A3 S barra. Então vamos lá, fazer a fórmula, x duas barras, vamos fixar, mais a constante A3, que está aqui embaixo, para um subgrupo de tamanho 5. Então, A3 para 5 é 1,427, vezes S barra, o S barra está aqui embaixo. Pronto, então deu 109,48. Feito isso, a gente pode copiar nosso limite superior. Vamos copiar para o inferior e só trocar o sinal. Já vou ter também esse parâmetro calculado. 7,39. E o x duas barras é o espelho, fixando aqui, logicamente. 76,4. Esse é o nosso valor. O gráfico já está traçado, né? Porque eu usei o mesmo recurso do vídeo anterior, a mesma estrutura, então já está tudo pronto aqui. Fazendo o cálculo para o desvio padrão, o que nós teríamos? O limite de controle superior seria dado por S barra multiplicado pela constante B4. Então vamos fazer a fórmula S barra 35,8, fixando, multiplicando pela constante B4. Constante B4 está aqui, para n igual a 5, 2,089. Vamos fixar também. Deu 74,73. E o limite inferior vai dar zero, porque até 5 observações a nossa constante B3 também é zero. Ok? E os S barra, vamos usar um célula espelho, 35,8. Feito isso, os nossos dois gráficos estão traçados, estão aqui eles. E aí a gente pode fazer aquele trabalho de eliminação dos pontos, né? Começando pela amplitude. Para isso eu vou criar aqui mais uma planilha cópia, para não perder os meus dados originais. Vamos copiar lá para o final. E vou fazer as alterações aqui. Começando com essa observação, né? Essa observação aqui é o ponto 13, me parece. Isso. Então, a 13ª observação nós vamos eliminar. Ela. Vamos eliminá-la. E temos também essa observação, que é a observação 9, que também deve ser eliminada. Surgiu mais um aqui na amplitude, que é a observação 12, no valor de 65,24. 65,24 da amplitude. Opa, 65,24 é o limite, né? A observação, na verdade, tem um valor de 67, não, 68,29.
Então vamos eliminá-la porque ela está acima do limite superior. Pronto, aí com isso vejam que o gráfico da variabilidade ficou tudo ok. E o gráfico da média ainda apresenta pontos que devem ser eliminados, começando aqui do ponto 17, 115,53. Então esse valor aqui, que na verdade foi a 19ª observação, vai embora. Temos aqui a segunda observação, né? Observação 2. Também vou eliminá-la. Temos aqui a observação 3, 106,02. Esse vai sobrar algum aí, né? Também eliminei e aparentemente mais nenhuma outra ficou fora de controle. Acho que ficou uma na amplitude ainda. Observação 8 aqui, 2, 4, 6, 8, só checando. 57,44, 56,17 está fora, tem que eliminar também. Ok, aí aparece mais da média. Então o processo seria esse, pessoal. Não teria sentido a gente continuar isso, porque a gente está vendo que existem muitas causas especiais atuando. Na verdade, aqui seria descartar todo esse conjunto de dados. O descontrole está estendido em uma quantidade muito grande de observações. Nós deveríamos descartar esses dados e tentar coletar novos dados agora com as causas devidamente controladas, tá? Mas só para efeito de exercício seria esse o procedimento caso a gente tivesse algumas poucas situações, algumas poucas evidências de descontrole, e aí a gente iria eliminando à medida que a gente tiver certeza que as causas foram controladas. Bom, para resolver essa questão, para traçar os gráficos, naquele outro gráfico, naquela outra planilha automatizada que eu mostrei, eu vou copiar aqui os dados originais, tá? Vamos voltar lá para a nossa planilha. Aqui ela. X barra S. E aí eu vou pedir para colar os dados. Colar os dados, só os valores. Pronto, estão aqui as 21 observações. Temos aqui os valores já calculados, tá? Aqui ficou só um pequenininho, mas eu posso ampliar. E aqui nós temos o gráfico de S, como nós vimos, e nós temos o gráfico das médias. Vamos só ajustar aqui o eixo, né? Formatar o eixo, deixando automático. Fica melhor. Pronto. Então, como nós vimos lá na planilha que nós fizemos manualmente, a princípio x barra não teria nenhum, o S estaria com pontos fora dos limites, mas à medida que a gente vai eliminando, a variabilidade vai diminuindo e alguns pontos do gráfico de x barra, vários pontos aliás, vão ficar também fora dos limites. Então essa é a lógica. Bom, resolvendo essa questão no Minitab, eu vou levar os mesmos dados para lá. Deixa eu copiar os dados. Já estão copiados. Vamos abrir aqui o Minitab. Aqui os dados já estavam colocados. Ótimo. Então, é bem simples, nós já vimos o procedimento. Então, vamos em Stat. Cartas de controle, variáveis para subgrupo, x barra S nesse caso. Vamos selecionar que as observações de um subgrupo estão em uma linha das colunas. Isso, cada linha tem um subgrupo. E vou marcar as 5 observações, x1 até x5. Dá OK. Estão aqui os nossos dois gráficos com as evidências de descontrole. E aí nós poderíamos proceder todo aquele processo de eliminação até termos os pontos controlados, cujos valores, cujas causas associadas já foram controladas. E o resultado seria então os parâmetros de limites que a gente utilizaria para controlar o processo em tempo real. Nessa situação específica, nós já fizemos essa análise, são muitos pontos que acabam ficando fora, evidenciando causas especiais,
então não tem sentido a gente eliminar uma quantidade muito grande de pontos. O mais indicado seria coletar dados novos desde que as causas estejam controladas. Então, pessoal, esse seria a forma de resolução. A gente viu 3 formas diferentes usando o Minitab, construindo as fórmulas no próprio Excel ou usando um template mais automatizado do Excel. O importante é que vocês possam, a partir dos gráficos prontos, analisá-lo adequadamente e, a partir dessa análise, tomar as decisões, concluir sobre a estabilidade do processo ou não e definir aquilo que deve ser feito. Vamos então parar por aqui e no próximo vídeo vamos começar a trabalhar com erros tipo 1, erros tipo 2, que podem existir, né, e que podem ser dimensionados, podem ser avaliados quando a gente trabalha com gráficos de controle com variáveis agrupadas.